Vocês vão ganhar a medalha do crente fiel, que deve estar 10 graus e vocês vieram à igreja. Vocês merecem a medalha. Passa na secretaria, nós vamos providenciar a medalha do crente fiel. E num certo sentido, o que eu vou pregar até não seria para você, mas é bom você entender, porque no final nós vamos levantar um tremendo de um clamor aqui pela igreja, pelo Brasil, pela cidade. A gente sempre fala, eu estou esperando em Deus, mas nós já perguntamos se Deus está esperando em nós, porque Deus também espera por nós, para que Ele possa abençoar. Quantas vezes o Senhor não abençoou Israel, porque Israel estava longe de Deus, Israel orava e Deus não respondia, porque ele estava longe de Deus. Aí Deus mandou um recado para Israel: olha, o meu braço não encurtou não, que não possa abençoar. Meu ouvido também não ficou surdo, mas seus pecados me separam de vocês. Então, nesse sentido, Deus estava esperando por uma aproximação para que Ele pudesse operar. Nem sempre nós estamos esperando por Deus. Na maior parte das vezes, Deus está esperando por nós. Por isso a palavra do Senhor diz: busca o Senhor enquanto se pode achar, porque inúmeras vezes Deus está esperando por nós, e nós temos que perguntar se eu quero o melhor de Ezequias, ou se eu quero o pior de Acaz, o pai de Ezequias, porque Acaz, ele escolheu o pior. E você falaria assim: como alguém pode escolher o pior? Irmãos, é menos místico do que você pensa. Também é místico, também tem visão, também tem profecia, eu diria em segundo plano, para confirmar. É menos místico do que parece e muito mais objetivo. Deus não só falou e operou na história, mas mandava escrever. Ele mandou escrever para a gente ler. Ele mandou escrever para a gente estudar e meditar na sua palavra. Conforme nós meditamos, ouvimos e nos aproximamos de Deus, estamos no caminho do melhor, porque a palavra do Senhor vai nos exortando e nós vamos confessando os nossos pecados e, portanto, nos aproximando de Deus para que tenha o melhor. E Deus está esperando isso aí: relacionamento, arrependimento, proximidade, para que Ele possa nos dar o melhor. E o melhor é muito bom, mesmo que seja no meio de tribulações e aflições, o melhor é muito bom, e você vai ver a diferença de Acaz e Ezequias para perceber que o melhor é muito bom. Agora, Acaz preferiu o pior. Não importava a história maravilhosa de Israel, que é uma tremenda de uma história. Deus fala para Abraão: você vai ter um filho. Ele tem um filho. Vocês vão se multiplicar, vocês vão sair do Egito com meu braço forte. Que história maravilhosa. Eu que tenho uma ideia das etnias da face da terra, sem 1% da revelação de Israel, que história maravilhosa. Israel é a própria revelação de Deus na história. A sua personalidade, a sua santidade, a sua fidelidade, está tudo entrelaçado com esta nação que Ele fundou, e desta nação Ele quer abençoar os povos da terra. Acaz escolheu ignorar tudo, ignorar a lei do Senhor que contém a revelação histórica de Deus. Ele resolveu andar nas trevas, servindo os muitos baalins, até divindade lá dos assírios. Resolveu andar longe de Deus, e ele colheu o pior. Tinha guerra contra os filisteus, perdia, uma parte era escrava. Tinha guerra com os moabitas, perdia e se danava. Tinha guerra com os 10 tribos, perdia, uma parte escrava. Só não ficaram lá porque um profeta do Senhor disse: pode mandar de volta. São seus irmãos. Se vocês escravizarem os irmãos de vocês, a ira de Deus virá contra vocês. Pode mandar de volta. O povo de Judá perdeu a guerra, mas manda de volta. Nos dias de Acaz deu tudo errado. Foram escravizados,
perderam todas as batalhas, ficaram pobres. Como escravos, só tinha pão e água e mais nada. Como pobres, só tinha pão e água e mais nada. E muito longe de Deus, você vai fazer o que se você não quer Deus? Você vai confiar em qualquer coisa que não vai resolver no longo prazo. No longo prazo, irmão, é a eternidade, com Deus ou sem Deus. E ele escolheu, não Deus, foi confiar no Egito. O Egito parecia fortão. Se a Síria viesse contra mim, eu vou vencer. Estou perdendo tudo, o império da Síria é poderoso, mas o Egito vai garantir. Não ouvia as Escrituras, nesse sentido eu falo que é menos místico, e não ouvia Isaías. Meu Deus, se eu pudesse escolher, eu ia escolher, ou eu vivo nos dias de Elias, ou eu vivo nos dias de Isaías, ou eu vivo nos dias de Jesus ou de Paulo, se eu pudesse escolher. Eu queria ter morado na rua do profeta Isaías, o homem que falou mais do Messias nas Escrituras, junto com o rei Davi. Isaías capítulo 30, o melhor ou o pior, Acás ou Ezequias. A partir desse momento eu lerei vários versos de Isaías 30. Automaticamente você está tendo um exemplo aqui da riqueza da Bíblia. Será que eu ouvirei a voz de Deus pela Bíblia? Pois pela Bíblia eu terei parâmetros até mesmo para julgar profecias, ou eu vou correr atrás de profecias sem Bíblia? Poderei ser facilmente enganado. Cremos nas profecias. Acás poderia ter as Escrituras e as profecias, deixou tudo para lá. Isaías 30, verso 9. Acás e Judá naqueles dias. Este povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber a instrução do Senhor, e dependendo da Bíblia que você está lendo, não querem saber da lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, muita atenção aqui, na nossa cultura, vidente tem espírito adivinho. Aqui o vidente é aquele servo do Senhor que tinha olhos abertos de visão do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões. E aos profetas, inclusive Isaías, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixe esse caminho, abandone essa vereda e pare de confrontar-nos com o Santo de Israel. O caminho do pior é se afastar das instruções objetivas de Deus da Bíblia. O caminho do pior é, não tendo a estrutura da Bíblia, não querer ouvir os profetas do Senhor e nem ter condições de julgar se a profecia vem de Deus. Se a visão vem de Deus, ou não tenho muita certeza, eu vou guardar no meu coração, vou orar e vou esperar, porque possivelmente Deus está falando mesmo. Longe das instruções do Senhor, Acás e Judá se envolveram com as abominações de Canaã, confiaram em tudo, confiaram no Egito, e Deus havia dito, vocês têm revelação de mim, nós temos uma aliança, anda comigo tem bênçãos, não anda comigo tem maldições. Ele veio colher as maldições. O Egito parecia muito poderoso, dava tempo de se arrepender, Acás não quis saber. O Egito parecia muito poderoso e Deus falou por Isaías, em quem vocês estão confiando vai trazer vergonha e humilhação. Vocês estão confiando numa coisa que é nada mais, nada menos que um muro rachado e torto, parece que tem proteção, mas não tem. Vocês sairão humilhados e derrotados, porque na história a Síria também derrotou o Egito e acabou toda a proteção de Judá. Verso 12. Por isso diz o Santo de Israel,
Como vocês rejeitaram esta mensagem, a lei do Senhor, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos. Verso 13. Este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Esse muro vai virar cacos que não dá nem para servir para nada, de tão rebentadinho que estavam os cacos. O Senhor dizia: o Egito vai ser derrotado pela Síria, vocês não têm nenhuma proteção. Vocês estão no pior da pobreza, da miséria, comendo pão, bebendo água, não tem mais nada, escravizados, porque vocês escolheram o pior. O pior é conhecer Deus e viver longe de Deus. Conhecer Deus e confiar em tudo, menos no Senhor. O melhor é o contrário disso, tem milagre. No meio dos apertos, dos desertos e das aflições, tem milagres, porque Deus é poderoso para fazer esses milagres, mas tem que grudar nele. Verso 1: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem a minha aprovação com o Egito, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Do verso 6 em diante, eu não lerei, até o verso 8, eles mandaram tesouros em camelos para o Egito, para comprar uma proteção que não viria, que não existiria, e assim eles estavam vivendo o pior. O pior era perder todas as batalhas. O pior, um povo que foi chamado para ser reino de sacerdotes, se tornar de novo escravos nas nações ao redor. O pior, um povo que podia ter uma colheita das mais abençoadas, assim, avanços dos mais abençoados, comer pão e beber água e não tinha mais nada. Verso 20: embora o Senhor lhes deu o pão da adversidade, ou o pão da angústia, e a água da aflição, a água do aperto, porque é isso que eles tinham para beber e comer. O seu mestre não se esconderá, mas com seus próprios olhos vocês o verão. O Senhor aqui começa a indicar que este aperto seria mudado na hora que eles mudassem também o curso do pior para o melhor. E a gente muda o curso do pior para o melhor quando nós objetivamente amamos a Bíblia, lemos a Bíblia, aplicamos a Bíblia, é bem objetivo. Participamos de discipulados, ouvimos sermões bíblicos. Sermões bíblicos, irmãos, é duro. Eu prego a Bíblia. Pensa num negócio que não é popular, é pregar a Bíblia. Eu lembro do dia que eu preguei Efésios 4 aqui. Filhos da luz não vivem como se fossem filhos das trevas. Que sermão duro, que palavra dura. Mas é verdade que a gente pode falar da vitória, porque tem vitória, eu vou te indicar agora a vitória, mas a gente não pode falar a vitória longe de Deus, das instruções de Deus, da palavra de Deus, do arrependimento, da proximidade, de ouvir a voz de Deus, sem estrutura nas Escrituras, porque Deus honra esta palavra. Quem preservou essa palavra foram os judeus. Ela já estava selecionada no Velho Testamento antes de Jesus nascer. Antes de Jesus nascer, os rabinos já tinham dito: Jeremias é de Deus, esses outros não são. Isaías é de Deus, esses outros não são. Oséias, Amós, Zacarias, esses salmos.
esses livros históricos canonizaram. Alexandre o Grande fez traduzir para o grego e se tornou uma tradução do Velho Testamento chamado Septuaginta, 250 anos antes de Jesus. Quando Jesus tornou-se homem e falava, importa, cumpra as Escrituras, ele está falando desse Velho Testamento aí. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1942, datados dos dias de Jesus, é este Velho Testamento que está aí na sua mão. E Jesus dizia, importa que se cumpra, importa que se cumpra. E o caminho da destruição de Acás era se distanciar das instruções do Senhor e nada de conversa com Isaías, de ouvir Isaías, caminhar com Isaías. Possivelmente moravam a poucas quadras um do outro, na mesma cidade, em Jerusalém. Nada de conversa com Isaías, nada de conversa com a palavra, nada de conversa com as instruções do Senhor. Perderam todas as guerras, foram para a miséria, foram comer pão e beber água, não tinha mais nada, escravos na derrota, no pior. E Deus não podia fazer nada, Deus não vai abençoar pecado. Por isso você lerá no verso 18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Dependendo da Bíblia, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele esperam. O Senhor espera. Oh, mas eu cresci ouvindo dizer que eu estou esperando em Deus. Claro, espere em Deus. Mas será que você está esperando tanto em Deus porque Ele está esperando um montão em você? Por você? Por você voltar para a Bíblia, você ler a Bíblia, você ir num grupo de discipulado, você escolher ser sacudido pela palavra de Deus. Sermão bíblico é duro. Duro de ouvir, duro de pregar. Mas o Senhor nos traz para a sua presença e dessa maneira Ele nos trará para o melhor. Verso 18, eu espero o momento de ser bondoso, ignorando as minhas instruções, ignorando a minha lei, ignorando as exortações de Isaías, não dá. Vocês vão continuar comendo pão, bebendo água, escravos, humilhados. O Egito vai zombar quando vocês forem derrotados, e vocês verão o Egito que vocês mandaram tesouros, inclusive arrancando do templo ouro e prata. Vocês verão o Egito humilhado. É vergonha confiar no Egito. No Egito não tem vitória. Eu os tirei do Egito para a vitória na terra de Canaã. O que vocês estão atrás do Egito de novo? Eu não posso abençoar desse jeito. Eu estou esperando. Mas é claro que o Senhor já havia indicado que ia mudar. Final do verso 20, com seus próprios olhos vocês o verão. Graças a Deus que naqueles dias Acás tinha um filho chamado Ezequias. Enquanto seu pai era obstinado de não ouvir e fazer o errado, Ezequias tinha temor de Deus. O Ezequias é o contrário do pai. O pai não ouvia as instruções da lei do Senhor, Ezequias ouvia. O pai não ouvia Isaías, Ezequias orava com Isaías. O pai não se importava, Ezequias se importava. Num determinado momento, eles reinaram juntos, e conforme o pai foi envelhecendo, Ezequias foi tomando conta do pedaço, e ele já foi tomando conta do pedaço, pondo as coisas em ordem. Mesmo nos dias do seu pai, ele começou uma reforma do templo. Por isso que você lê na Bíblia, que quando ele é empossado rei, no mesmo dia, ele inaugura o templo. Ele já vinha há alguns anos reformando o templo.
Ele faz um negócio meio de maluco assim, num certo sentido, mas de quem temia muito a Deus. Ele não só inaugurou o templo, mas tinha passado o dia da celebração da Páscoa, que nos dias de Acás não dava para celebrar, ninguém estava ligando. Mas a Páscoa judaica lembrava como que Deus foi fiel em falar e os tirar do Egito, e a redenção que eles tiveram, e como que essa redenção se repetiria ao longo da história, até que tivesse a redenção de Jesus. Então a celebração da Páscoa era assim muito importante. E tinha passado a data. É maravilhoso que Ezequias inaugura o templo no primeiro dia, faz ali dá uma limpada geral, que estava meio empoeirado, mas vinha acontecendo a reforma, e ele fala: nós vamos celebrar a data fora do dia mesmo. O ano que vem nós vamos celebrar a Páscoa na data certa, mas esse ano vai ser tal dia aí, nós vamos celebrar a Páscoa. Que maravilhoso! Voltou para Deus, voltou para as suas instruções, ouvia o Senhor, e agora sim ele obterá o melhor do operar de Deus em Judá. O melhor é totalmente contrário dos dias de Acás. Evidentemente que ele teve lutas, mas o melhor é isso. Ele tinha 39 anos, ele andava com Deus. Isaías leva uma profecia para ele daquelas que você não quer receber, né? Você tem 39 anos, Isaías entra no palácio e fala: prepara a sua casa, você vai morrer. Você quer ouvir isso aí? Você quer ter amigo profeta estilo Isaías? Isaías saiu, ele começou a chorar. Se ele morresse, ele ia para a presença de Deus. Não seria ruim. O negócio é que ele tinha 39 anos. Ele começou a orar e ele disse para Deus: veja bem a diferença de quem anda com Deus e quem não anda. O Senhor sabe que eu temo o Senhor. O Senhor sabe que eu ando nos teus caminhos. O Senhor sabe que eu não estou querendo morrer agora, não. Aí a Bíblia tem umas passagens assim, que a gente vai entender melhor lá no céu. Porque Isaías acabou de dar uma palavra do Senhor, e ele está saindo do palácio, ele está no pátio, e Ezequias está chorando. Me parece que dá 2, 3 minutos de Ezequias chorando e falando com Deus. Antes dele sair do pátio, o Senhor fala: volta lá e fala que ele vai viver mais 15 anos. Ainda assim morreu jovem, 54 anos. Mas este homem experimentou, nos seus 54 anos, exatamente o oposto de Acás. Acás tinha pão e água para beber. Nos dias de Ezequias tinha prosperidade, chovia, tinha pasto, tinha produção, tinha gado. Sabe a Síria poderosa, parecido com a questão da cura? Senaqueribe mandou uma carta bem insolente. Cercou Judá, mandou uma carta bem insolente. Nenhuma nação resistiu ao meu exército. Não teve um Deus que pôde livrar. E eu estou sabendo que Ezequias está falando para vocês que o Senhor pode livrar. Ninguém vai livrar, nem Senhor e nem seu ninguém. Olha a diferença de quem ouve as instruções do Senhor, anda nos seus caminhos, é amigo de Isaías e ora com Isaías. Ele pegou a carta, foi no templo, botou a carta lá e falou: Senhor, tá. O Senhor mandou um anjo e acabou o poder da Síria. O anjo matou todos os soldados. O contrário do pior é o melhor. O pior é conhecer a Deus e não conhecer a sua palavra e nem se importar. O melhor
é o mais objetivo, é menos místico, tem milagre, tem cura, tem visão, mas primeiro começa pela palavra, é menos místico, lê a palavra, vê como Deus falou, como Ele revelou, como Ele cumpriu, e vai sendo exortado pela palavra, se arrepende, anda com Deus, e agora Deus abençoará, porque Ele não pode abençoar o pior do pecado, mas Ele pode abençoar o melhor na santidade e no temor de Deus. O Senhor disse: eu espero para ser bondoso. Aí Acaz morreu, entrou Ezequias ouvindo a palavra, ouvindo Isaías, e passou a receber o melhor. Verso 19. Senhor, no verso 18, eu espero para ser bondoso. O verso 19 vai se cumprir nos dias de Ezequias e não de Acaz. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como Ele será bondoso com você quando você clamar por socorro, assim que Ele ouvir, Ele responderá. Olha, isso aqui não é palavrinhas. Quando ele ouviu, eu estou doente, ele orou, Isaías nem saiu do portão, volta lá que ele vai ser curado. Você não vai chorar mais. Ele será bondoso com você quando você clamar por socorro. Ezequias pegou a carta de Senaqueribe, levou no templo, clamou, um anjo acabou com aquele exército inimigo. Você não vai chorar mais. Você verá o Senhor, o seu poder e a sua glória, que é o final do verso 20. Verso 21, quer você se volte para a direita, quer que você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Agora tem voz de Deus, agora tem direção de Deus, agora ora, Deus ouve e Deus livra, porque agora ouve as instruções de Deus. Não é mais idólatra, abominável, como Acaz. Verso 22. Então você tratará como impuras as suas imagens, revestidas de prata, e os seus ídolos recobertos de ouro. Agora você não será mais idólatra. Agora você não será mais abominável, porque você ouve as instruções do Senhor. Agora terá prosperidade. Ele também mandará chuva, verso 23. Ele dará alimento rico e farto. Verso 23. Vocês terão gado, pastagens para o gado. Vocês terão proteção, vocês terão a luz do Senhor. Verso 26, falando que eles sairão das trevas para a luz, na linguagem figurada diz assim: a luz da lua brilhará como a luz, como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a lua de 7 dias completos. Vocês sairão das trevas para a luz. Quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. E o final do capítulo, muitas linguagens figuradas para dizer que eles não serão oprimidos pela Síria, como de fato eles não foram nos dias de Ezequias. A pergunta é: pior ou melhor, o que é que eu quero? Se eu me distanciar do Senhor e de sua palavra, eu jamais terei melhor. Eu terei lutas, mas nenhum livramento, nenhuma oração respondida. Naquilo que eu colocar a confiança, vira um muro rachado. Aquilo não tem solução de longo prazo. A luz da eternidade. Resolve um probleminha aqui, cria 10, 15 probleminhas ali. Mas ouvir o Senhor e a sua palavra não significa que Ezequias não teve enfermidade, mas ele foi curado. Não significa que ele não ficou tenso quando a Síria veio contra ele, mas ele teve livramento. E ele não foi pobre. Eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, eu estou falando da bênção abundante de Deus.
Quer dizer, ele ficou tão rico, foi um problema para ele. Quando ele está próximo de morrer com 54 anos, ele tinha uma montanha de tesouros. Contrário do pai dele, que viveu miséria. Pegou todos os tesouros de Israel, mandou para cá, mandou para Tiglat-Pileser, na Síria, ficou pobre. Mandou para o Egito, ficou pobre. Aonde ele pôs o dinheiro não funcionou. Agora Ezequias está terminando a vida com um tesouro maravilhoso de ouro e prata. E aí ele mostra para a Babilônia com orgulho, e nesse momento ele está não dando glória a Deus. Foi pecado sério, foi repreendido por um profeta do Senhor. Parece que ele se arrependeu, mas esse pecado teve consequências nas gerações seguintes. É ruim que ele se orgulhou, que ficou orgulhoso e que ele pecou no finalzinho. Isso é ruim. Mas o fato é que você vê a diferença do pobre comendo pão, bebendo água, e de Ezequias com um tesouro. Porque choveu, porque teve produção, porque teve gado, porque teve livramento militar, porque ele se aproximou da lei do Senhor. Foi companheiro de Isaías, de oração de Isaías. No certo sentido, a gente tem que perguntar, melhor ou pior, o que é que eu quero? Acaso, Ezequias, o que é que eu quero? Se você falar, eu quero o melhor, eu quero oração respondida, eu quero livramentos, mas se você não der importância para as instruções da Bíblia, você não está escolhendo o pior, você só está falando no melhor, você só está falando o que quer. O melhor, ele está totalmente ligado a conhecermos o Senhor pela Bíblia, o temermos, sermos ajudados pelo Espírito Santo, e aí sim o Senhor nos colocará no caminho da vitória mesmo. No caminho da vitória, o Senhor dizia: povo de Sião, vocês não vão chorar mais. Povo de Sião, vocês me conhecerão. Eu estou esperando para ter misericórdia. Povo de Sião, vai ter chuva, não vai ter seca. Povo de Sião, vocês estarão na luz. Povo de Sião, vocês vão ter gado. Povo de Sião, vocês não vão ser idólatras. Povo de Sião, quando vocês orarem, eu vou responder. E você vê tudo isso nos dias de Ezequias, uma prosperidade tremenda, nenhuma derrota para as nações ao redor, e nem mesmo contra a poderosa Assíria. Porque eles haviam, nos dias de Acás, escolhido o pior, que era ignorar o Senhor e a sua palavra. Tem um verso que eu deixei por último. É o verso mais famoso do capítulo, que eu gostaria que você decorasse em alguma versão. Isaías, verso 30, capítulo 30, verso 15. Vou ler na NVI, serve em qualquer tradução aí que você comprou. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No arrependimento dessas obras das trevas dos dias de Acás, e no confiar em mim e ouvir a minha voz pelas Escrituras, e caminhar com pessoas como Isaías, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Às vezes eu não gosto de dar testemunho, parece que a gente está se orgulhando, mas eu vou contar um testemunho aqui com todo o temor, porque a gente tem que tomar cuidado, que até as bênçãos de Deus mal contadas tornam-se tropeço. Até o tesouro de Ezequias, que era bênção, do jeito que ele se orgulhou, foi tropeço. Mas desde que as finanças do Brasil apertaram, eu tinha algumas igrejas que me sustentavam, todas elas cortaram o meu sustento, eu perdi todos.
Não tem mais nada para perder. Quando você perde tudo, você não tem mais nada para perder. Essa é a vantagem. Estamos lá pagando as contas apertado, sem planejar, sem controlar. De repente eu recebi um convite, vem aqui para Altamira pregar, e lá fui eu, porque não dava para dizer não, porque todas as despesas estavam pagas. Mas eu aproveitaria e visitaria sem custo nenhum a missionária Silvana e veria o trabalho com os povos indígenas ao longo do rio Xingu. No final daquele final de semana missionário, me deram uma oferta missionária que geralmente tem um nível de oferta, foi 3 vezes mais do que o nível. O senhor choveu na horta. Aí eu recebi um outro convite para pregar em Vitória da Conquista, no encontro de seminários da Convenção Batista Nacional. Foi o dobro do nível. E agora eu vou viajar, irmão, já deixei a mensalidade do carro pago, já deixei o dinheiro da diarista pago, já deixei várias contas pagas. Eu não fiquei rico, mas eu quero dizer para você com esse testemunho que, se ouvirmos as instruções do Senhor e andarmos no seu caminho, nós vamos ver Senaqueribe derrotado de novo. Nós vamos ver a voz de Deus de novo. O Senhor disse que quando vocês orarem, eu vou ouvir. Quando vocês orarem, eu vou operar. E assim foi. E assim tem sido. Eu não fiquei rico, eu quero deixar bem claro, mas eu quero dizer para você que eu estou vivendo o milagre de Deus, e a Ele toda a honra e toda a glória. Aí eu estou indo para a Inglaterra, e você pensa que essa igreja tem dinheiro, a Missão Antioquia tem dinheiro, exatamente igual às outras vezes. Eu também fui convidado com todas as despesas pagas, e vou visitar um monte de missionário, sem ter que torrar dinheiro ali. Verso de 19: ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que ele lhe ouvir, ele responderá. Nós estamos vivendo o Vale da Bênção, quer seja a Escola Antioquia, a Missão Antioquia ou a igreja. Nós estamos vivendo os dias do deserto, que vai descendo manazinho, vai descendo manazinho, e vamos recebendo o convite, prega ali, chove aqui, chove lá, e assim o Senhor tem livrado, tem abençoado, no meio de um aperto muito grande. Vocês que são jovens, vocês estão vendo um aperto no Brasil semelhante aos anos 80, com a diferença que nos anos 80 a gente tinha inflação de 80% ao mês e tínhamos dívida externa. Nesse momento o Brasil tem 350 bilhões de dólares na reserva, não estamos devendo para ninguém, não temos dívida externa e nós não temos inflação alta, mas o aperto é dos anos 80. Pessoas desempregadas, galpões desalugados, salas que os nossos irmãos alugavam sem ninguém para alugar, os dias muito apertados, e diretamente afetam as finanças da igreja, porque esses irmãos, quando estavam com abundância, eles contribuíam mais. A igreja não está com dívida, fica tranquilo, a gente é bem pé no chão, mas nós estamos vivendo momentos de apertos financeiros. Mas eu quero dizer para você que Deus continua Deus. Se nós mantivermos firmes nas instruções do Senhor, andando nos seus caminhos, vai ter milagre. A gente vai viajar com tudo pago. A gente vai ali e ganha oferta que é o dobro ou o triplo do normal. Vai ter milagre, vai ter bênção. A diferença está no verso 15, que eu quero exortar que você decore. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento, e você só se arrepende se você conhecer a Bíblia. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês.
Na quietude, na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. E a gente lê esses versos destituídos da época, do ano, do dia, parece só palavras. Eles estavam comendo pão e bebendo água. Eles estavam escravos e derrotados. E Deus dizia: mas se vocês tivessem ouvido as instruções, se vocês tivessem andado comigo, se vocês estivessem no arrependimento e na confiança, vocês veriam. Aí Acaz morre, Ezequias começa inaugurando o templo, eles dão uma faxina rápida lá, a história é bem interessante. Aí ele já recomeça todo o funcionamento do templo, ele põe para funcionar todo o trabalho dos levitas, todo o trabalho do tabernáculo de Davi, é uma coisa maravilhosa, e ele já marca a Páscoa, a celebração da Páscoa em data que nem era data, ele se volta para Deus, e você vê, não perdeu uma batalha, foi curado. Até um mistério para mim, porque ele morreu com 54 anos, mas isso é problema dele e de Deus, porque Deus não precisa me dar satisfação. Eu acho que ele morreu até muito cedo, mas em tão pouco tempo, tantas vitórias, tanto enriquecimento, tanta chuva, tanto gado, tanta economia próspera, que as 10 tribos que viviam longe de Deus na miséria, tiveram que migrar para o sul, para poder ter emprego, para comer. Tiveram que migrar para o sul, tamanha abundância do Senhor. Eu sei que os dias estão apertados. Eu disse que você merece medalha de crente fiel, passa na secretaria. Até eu disse que você não precisava ouvir esse sermão, que eu acho que você não precisa. Na igreja com 10 graus, você não está precisando. Mas eu e você, eu creio que nós precisamos clamar pelo vale da bênção, por esta igreja, pela nossa cidade e pelo nosso Brasil. E Deus vai ouvir a sua oração. Do crente que vai na igreja com 10 graus, do crente que não perde culto, do crente que prioriza ouvir o Senhor e a sua palavra, do crente que precisa aprender e quer aprender, se deleitando nos discipulados. Irmão, era tão mais fácil falar: você não vai chorar, você vai ficar rico, vai chover, sem contexto nenhum. Mas o contexto aqui é esse: não vai chorar, vai chover, vai enriquecer, vai ter livramento, mas você precisa de arrependimento e de constante arrependimento e de descanso no Senhor. Não adianta associar a vitória com preguiça, com distanciamento da Bíblia, com nivelar por baixo. Eu tenho andado um pouco preocupado com os crentes muito longe da Bíblia, correndo atrás de profeta. Profeta na Bíblia, muita atenção aqui, Antioquia da Síria. Havia naquela igreja apóstolos, plantadores de igrejas. Que nessa igreja são a turminha que gosta de fazer culto nas casas e discipulados. Havia profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aonde? Na igreja local. Aonde a profecia era julgada? Na igreja local. É um tal de correr atrás de profeta num cantinho aí qualquer, numa salinha de 3x4, entregando revelação. Você não sabe quem é o profeta, qual a igreja dele, qual o ministério dele, não sabe nem se é espírito adivinho. Nós precisamos, em primeiro lugar, das instruções da lei do Senhor. E aí nós temos parâmetro para julgar profeta. E não precisa correr. Você anda aqui com Deus que nem Ezequias, e o Senhor fala para Isaías: vai lá falar para o rei. Se precisou correr atrás de profeta, irmão,
Você está precisando virar Ezequias. Anda com Deus, e Deus vai colocar Isaías no seu caminho. Ouça a palavra do Senhor, e Deus vai falar com você em sonhos. Não corra atrás de revelações que você não sabe nem quem é, que você não tem referências. É perigoso. Tem uma dimensão mística, sobrenatural, mas o começo é bem menos místico. Conhecer o Senhor e a sua palavra. Aí você terá a vitória dos dias de Ezequias. Mas como eu disse, você merece medalha do crente fiel. E eu estava realmente muito esperançoso, não de dar uma bronca em vocês, mas que você é o crente dos 10 graus na igreja. E eu creio que Deus quer ouvir o seu clamor pelo Vale da Bênção, pela nossa cidade e pelo nosso Brasil. Pelo Vale da Bênção, porque nós temos que zelar para não nos afastarmos das instruções do Senhor. Isso é uma luta constante. É todo mundo dentro desse Vale da Bênção que quer estar em discipulado. É uma preguiça. Dói aqui, dói ali, irmão. Eu que sou pastor, os crentes vivem com dor e com pressão alta e baixa. Marca uma festinha, eles têm saúde. Marca um piquenique, não desce e não sobe essa pressão. Marca um discipulado, uma vigília, subiu, desceu a pressão. Marca a festa. Não é todo mundo aqui que quer a instrução do Senhor. Não é todo mundo no meio evangélico que quer a igreja bíblica. Não é todo mundo que quer ter o trabalho de ler, estudar a Bíblia, mas quer profeta toda hora. Não sabe nem o que está ouvindo. Não sabe nem o que está ouvindo, porque não conhece a Bíblia. Mas eu gostaria que você levantasse um clamor a Deus. Amém? Então vem aqui para frente o crente dos 10 graus. Faça 10 graus, fora 0 graus, eu estou na igreja. O povo dos 10 graus, vem para frente. Rapidinho, equipe de 3, 4. Você vai levantar um clamor a Deus pelo Vale da Bênção, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil. Nós temos crentes no governo federal. Nós temos crentes na Operação Lava Jato. E nós temos muita gente se levantando contra eles nesses dias. Por favor, mas rapidinho, grupo de 3, 4. Já pergunta para o irmão, você gosta de orar? Estou dentro. Se não gosta, eu vou para o outro grupo. Mas faz grupo de 3, 4, não faz muito grande. Não faz muito grande. Não faz linha, faz grupo. Não faz linha, faz grupo. Não faz enorme, não faz enorme. E pode começar, o crente dos 10 graus, começa a orar. Comece a orar, ora pela nossa cidade, ora pela sua família, ora pela sua cidade, pela nossa família, ora pelo Brasil, ora pela Operação Lava Jato. Coloque-se na presença de Deus, coloque-se na presença de Deus, coloque-se na presença de Deus. Oh Pai amado, abrimos nossa vida, abrimos nosso coração ao Senhor. Abrimos nossa vida, abrimos nosso coração ao Senhor. Pai amado, queremos ouvir as instruções do Senhor, as instruções da Tua palavra, as instruções do discipulado, as instruções de uma vida aos Teus pés. Oh Pai amado, a palavra do Senhor é poderosa. O Senhor diz, você não vai chorar mais. Você não vai chorar mais. Você vai orar, você vai clamar, eu vou ouvir a tua voz. Você não vai chorar mais. Eu vou mandar chuva. Eu vou mandar chuva. Vai ter prosperidade, vai ter livramento, vai ter vitória. Vai ter prosperidade, vai ter livramento, vai ter vitória. Porque nós estaremos no Senhor aos seus pés. Aos pés do Senhor, aos pés de sua palavra. Oh, aleluia, nós oramos pelo Vale da Bênção,
que nós não percamos a visão de ser uma terra consagrada ao Deus eterno, projetos consagrados ao Deus eterno. Oramos pela nossa cidade, que haja santidade na nossa cidade, que haja arrependimento na nossa cidade, que haja pregação do Evangelho na nossa cidade, pregação do Evangelho, santidade, santidade ao Senhor na nossa cidade. Oh Pai amado, dá o avivamento para Araçariguama, leva Araçariguama aos teus pés do Senhor, aos pés da tua palavra. Oh Senhor amado, abençoa a nossa cidade com temor ao Senhor. Abençoa o nosso estado, abençoa o governo federal, abençoa a Operação Lava Jato, abençoa o nosso irmão Deltan Delanhol, abençoa o teu servo. Oh Pai amado, abençoa o teu servo, livra o teu servo dessa perseguição injusta. Oh, queremos combate à corrupção, queremos combate à corrupção, queremos santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Pai amado, nós oramos pelo jejum de Daniel, oramos pelas 12 horas de oração e intercessão, oramos pelo culto de ceia, oramos pelo café em família. Oh Pai amado, no arrependimento e na confiança está a nossa salvação. Que este povo, Senhor, ande nos teus caminhos, tema o Senhor, faça a tua vontade. Oh Pai amado, queremos seguir nos exemplos de Ezequias e não no mau exemplo de Acás. Oh Pai amado, derrama o temor do Senhor em nossas vidas, derrama o temor do Senhor em nossas vidas, derrama o temor do Senhor em nossas vidas, que nós não percamos a tua presença, o teu poder, o teu braço forte para abençoar, que nós não percamos o Senhor e a tua presença. No arrependimento e no sossegar está a nossa salvação. Oh Pai amado, oramos por corações quebrantados, corações arrependidos, oramos por conhecimento da palavra do Senhor. Oh, conhecimento e temor do Senhor à luz da tua palavra. Oh, não queremos sermão, água com açúcar, queremos sermão da Bíblia. Queremos sermão da Bíblia. Nós não queremos sermão, água com açúcar. Nós queremos a verdade da tua palavra. Nós queremos a exortação da tua palavra. Nós queremos a santidade do Senhor. Nós não queremos sermão, água com açúcar. Nós não queremos crente que não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não teme o Senhor, não conhece o Senhor, vive na morte espiritual. Nós oramos por avivamento, por renovação espiritual, por santidade, por movimento de oração, por 12 horas de oração intensas e abençoadas aqui no dia 31 de agosto. Oramos pelo culto de ceia, sábado que vem, a igreja cheia e aos teus pés, renovada pelo Espírito Santo de Deus. Recebemos a vitória do Senhor para o nosso Brasil, a vitória do Senhor para a Operação Lava Jato. Obrigado pelos crentes no governo federal, não são poucos. Abençoa os teus servos no governo federal. Abençoa os teus servos no governo federal. Abençoa os teus servos no governo federal. Vitória ao Brasil. Vitória ao Brasil. Nós escolhemos o melhor e não o pior. Nós escolhemos Deus e a sua palavra. Vitória para o Brasil. Vitória para Araçariguama,
Vitória para o vale da bênção. Vitória do Senhor, presença do Senhor, poder do Senhor. Pai amado, nessa noite dos 10 graus, dos crentes dos 10 graus que vem à igreja, não importa a temperatura, derrama do Espírito Santo sobre eles. Derrama do teu Espírito Santo sobre os crentes dos 10 graus, dos 0 graus, estão na igreja, estão aos teus pés. Derrama do teu poder sobre eles. Usa esse povo para a glória do teu nome. Passa a usar com curas, com milagres, com visões. Fogo do Espírito Santo sobre eles. Fogo do Espírito Santo nessa igreja. Fogo do Espírito Santo no Vale da Bênção. Fogo do Espírito Santo nos projetos sociais. Fogo do Espírito Santo no setor de eventos. Fogo do Espírito Santo na missão Antioquia, na escola Antioquia, no centro de oração. Fogo do Espírito Santo. Levanta o teu povo, um povo de oração, de santidade. Oh, um povo sacudido pela Bíblia, um povo sacudido pelo Espírito Santo. Oh, Pai amado, levanta este povo e usa este povo para a glória do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.